Última hora, subiu a serra, viemos conhecer essa cidade maravilhosa, o terceiro melhor clima do Brasil, Miguel Pereira, e tivemos a oportunidade de conhecer o, a pousada Leonardo da Vinci. Estamos aqui com o proprietário Leonardo da Vinci e com Vitorino Barreiros, que é professor, poeta, saudador e escritor, que lançou três, já está no quarto livro, Vitorino? Preparando o quarto livro, Preparando quase. Cascalhos. E ele conta a história, um dos livros deles conta a história do pai dele, que foi um grande sindicalista na época das ferrovias no Brasil. O pai dele foi um grande líder e se tornou vereador, prefeito, deputado estadual, foi caçado e perseguido pela ditadura, depois voltou a ser prefeito, e ele vai contar um pouco dessa história para a gente, desse livro. Inclusive, parece que era um dos melhores amigos do famoso Luiz Gonzaga. Conta para a gente um pouco dessa história, Vitorino. Muito nos honra ter sido um amigo do Luiz Gonzaga. E nesses três livros eu homenageei ele na capa. Foi um homem de muita honra que, nas horas difíceis da nossa família e do Zenabo, o Luiz Gonzaga estava ali para nos ajudar e nos ajudou muito. Isso no livro a gente explica esses detalhes. É um prazer estar com vocês aqui. Sou amigo do Léo de longas datas. Quando trabalhava com artesanato ainda em Javari, tive a oportunidade de ter o Léo, ainda jovem, com 12 anos, trabalhando no meu ateliê. E mantivemos essa relação até aqui, e que acredito que vamos dar continuidade a esse grande elo de amizade que criamos. É uma honra para mim, Léo, estar aqui com vocês, com seus amigos, e poder levar essa palavra de vitória, uma palavra de incentivo, nesse mundo tão conturbado e onde nós, no momento, podemos estar sendo agraciados com a sua acolhida, que nos motiva a levar em frente e dar continuidade ao sucesso de nossas vidas. As pessoas chegam hoje a Miguel Pereira, essa cidade bonita, de um clima agradável, mas para chegar no que tem hoje, sempre existe um passado. Então conta pra gente que o pai dele foi um dos fundadores aí da cidade, da emancipação, o segundo prefeito da cidade. Conta pra gente um pouco aí da trajetória do seu pai para ajudar a transformar Miguel Pereira no que é hoje, né? O Zenabo foi um líder nato, né? Isso é um dom, um talento que o Criador coloca na pessoa. E ele teve a oportunidade de ajudar na emancipação, foi eleito vereador, depois foi eleito prefeito e depois conseguiu se eleger a deputado em 62. Em 64, com o golpe, ele foi cassado. Passamos as agruras da política da época e suplantamos aquilo. 18 anos depois, ele veio a se eleger prefeito outra vez, em 82, e ficou até 88. E só andava no fusquinha dele. O Zenabo só tirava metade do salário, a outra metade ele dava para os funcionários. Ele achava que ganhava muito pelo que ele fazia. É uma história de vida bonita, de retidão, e que hoje é até difícil andarmos na trilha que ele deixou, na trilha da honestidade, no mundo de hoje, mas nós temos perseguido esse caminho. E para estarmos hoje aqui com o Léo, isso faz parte desse caminho que nós estamos trilhando. É isso aí. E ele não tinha uma posição política de esquerda, embora fosse sindicalista. Por que ele foi. A ditadura perseguiu ele? Como é que foi essa história? Isso é uma história que nem o meu livro conta, porque algumas pessoas, com inveja do poderio dele,
montaram narrativas, porque antes de ter o golpe, foi feita uma pesquisa e algumas pessoas mostraram uma realidade diferente do que ele era. Só por ele ter sido sindicalista, por ele ter uma liderança nata da região. Ele era um homem do povo, um homem simples, né? E isso aí caracteriza muito Tempos tristes. com esse caminho também, né? Mas ele sempre soube separar isso. E ele conseguiu depois, na justiça, ser absolvido. Ele só não voltou ao cargo porque o ato constitucional número 5 não permitia, mas ele foi inocentado. Bacana. E a convivência sua com o Léo, depois de tanto tempo, ele ter ido para o Rio, voltou, sempre continua a mesma? Como é que A distância nos separou um pouco, mas eu nunca deixei de acompanhar o sucesso do Léo, da vida dele, né? Sempre tive o Léo como uma coisa que na minha vida deu certo, né? Você poder botar um pingo d'água ali e aquilo se transformar em uma nascente de água para a eternidade. Então, o Léo, para mim, é um campeão. É um campeão que eu tive a oportunidade de passar na vida dele e ele na minha. Talvez não um grande tempo, mas ele soube aproveitar aqueles detalhes para engrandecer o que ele é hoje. Bacana. E conta pra gente um pouco desse livro, Ferrugem, da capa desse livro, essa lua. Os 3 livros, esse livro, ele vem retratar o Lua, que é o apelido do Luiz Gonzaga. O Luiz chamava Lua. E ele é a Lua se transformando, com o falecimento dele, com a passagem dele, é a Lua se transformando em estrela. Já no segundo livro, que é outra homenagem ao Luiz Gonzaga, é ele se transformando em eternidade. Aqui a representação do mundo é a eternidade. E no terceiro livro, eu venho contar essa história que eu estou falando para vocês. É uma homenagem que vai ficar para sempre o grande homem que Luiz Gonzaga foi na nossa vida. Ele fez uma música aqui para Miguel Pereira? Como que foi ele fez o Boi Bumbá, que homenageia os grandes cidadãos da época, né? E depois, quando o Zenabo, prefeito pela segunda vez, ele fez o Forró de Cabo a Rabo, que é uma música de sucesso até hoje. Eu fui dançar um forró lá na casa do Zenabo. É verdade. Inclusive tem até uma... Tem, é uma música de sucesso. Tem até uma casa que lá... No Recife, hoje tem uma casa que é um bar, que é bar da casa do Zenabo. No Recife, isso. A importância de você conhecer o estado do Rio de Janeiro, de você visitar as cidades, principalmente a cidadezinha pequena, que faz parte da história do Brasil, né? A gente acha que tem uma cidade muito pequena, que o político não quer vir na cidade pequena. A importância da história, que nada se constrói por acaso, né? Tudo tem uma raiz. E estamos aqui hoje nessa pousada maravilhosa aqui, e vamos fazer isso em vários municípios. Essa é a nossa virtude, né? De estar no dia a dia. Deixa pra gente aí uma mensagem, Leonardo da Vinci, sobre Miguel Pereira e sobre essa pousada maravilhosa aqui, sua volta para Miguel Pereira. Olha, eu não posso deixar a palavra primeira, a honra que eu estar aqui com o nosso amigo Vitinho, porque o Vitinho foi um exemplo meu também de vida, onde ele mostrou que o pai dele instruiu a fazer artesanato com qualidade e sabedoria, que é uma arte, é um artista. E ele passou isso para mim e eu trabalhando com ele. Isso foi muito importante. E a presença dele aqui hoje me deixa com muito carinho sobre o que eu hoje posso falar desse homem. Porque falar de uma pessoa coisas positivas, nós devemos sempre falar, que é importante. Que nunca vai existir coisas negativas quando tem uma sabedoria do homem que nem o Vitinho. Porque o Vitinho se tornou o homem que é hoje, que a raiz dele foi boa. O exemplo dele teve bem. Porque todo familiar de Vitinho, que somos irmãos,
o Barata, é da mesma idade, foi criança comigo. Então, a gente não tem como falar da família Zenabo, porque não tem palavras negativas, sim positivas, é o que importa. E é um orgulho que eu tenho a dizer que hoje, está tomando café da manhã, chegou esse grande amigo e podemos ter esse trabalho em conjunto aí dessa entrevista do jornal Última Hora, que é muito importante hoje, o jornalismo, falar o que é importante na nossa própria vida, como a história que está aí sendo contada do Luiz Gonzaga, sobre a música, sobre o pai dele, sobre a raiz de Miguel Pereira, como foi essa evolução que está até agora, e a gente poder dar essa continuidade, cada vez mais, se tornar Miguel Pereira com um nome cada vez mais importante, mas vir na história primeiro. Porque sem história não há vida melhor e nem conhecimento como surgiu Miguel Pereira, que hoje está assim como é que está. E como eu estou hoje, agradeço o Vitinho, que é uma parte da minha própria vida, do meu cérebro poder trabalhar dia a dia incansável e se tornar Então, parte do seu sucesso veio da influência uma das da partes família foi dele. que é um conjunto de uma engrenagem, ela não trabalha sozinha. Aí o cara fala, não, mas eu sou uma engrenagem maior. Mas se não tiver menor, para crescer a maior, tu nunca vai crescer, aí uma engrenagem vai fazer a vida ela desenvolver. Hoje eu agradeço ter essa pousada Leonardo da Vinci, onde eu posso ter meus clientes, que são os maravilhosos, e a população de Miguel Pereira, onde eu posso recriar de novo a minha infância com meus amigos, com a idade que nós podemos ter hoje, que é muito importante nessa vida. Porque idade não chega para ninguém, mas o amor sempre chegar cada vez mais, um por outro, mais forte. É isso que essa mensagem que eu tenho que dizer. Porque nós somos amigos, e amigos é um ponto maravilhoso. Muito obrigado aí pelas Valeu, palavras. Obrigado. Nós viemos aqui hospedar para conhecer a cidade e conhecemos essas duas figuras maravilhosas. E vou convidar, já que sabem tudo da cidade, a visitar alguns pontos turísticos com a gente do jornal, apresentar para a gente melhor, nada melhor do que quem mora na cidade, quem conhece a cidade, para ajudar a gente a mostrar a cidade para toda a população carioca e todo o Brasil.